Fala, turminha, linda e maravilhosa, morrendo de saudade de mim aí, então hoje eu resolvi mostrar meu rostinho lindo e maravilhoso para vocês não ficarem com tanta saudade, tá certo? Pessoal, nós vamos dar andamento na nossa apostila aí, tá? Nós vamos acabar a apostila. A gente tá, semana que vem é a última semana do bimestre, né? Então fui bem devagarinho, com calma, tranquilamente aí, para vocês poderem entender a matéria, né, de maneira mais fácil aí. Nós vamos estudar agora, né, o mundo desenvolvido, continua no mundo desenvolvido e o controle da globalização. Resumindo, nós vamos estudar sobre globalização, né? Antes do andamento na nossa aula aqui sobre globalização, muito importante, foi pedido para nós aí, né, para estar fazendo chamada, né, para poder observar a frequência de vocês, porque depois a gente tem que registrar no portal, né, se vocês estiveram ou não presente durante essas aulas aí, mesmo nesse período de quarentena. Então, pelo plural, fica mais fácil para me controlar, que como essas aulas minhas, né, tá sendo gravadas, eu gravo elas no começo de semana e depois só jogo nos dias que eu tenho aula com vocês aí, que no caso na sexta-feira. Pelo plural, quando vocês acessam, eu consigo depois imprimir um relatório. Nesse relatório, ele vai me mostrar quem visualizou ou não a aula, né? Então, se estão assistindo essa aula, o correto é que vocês, né, tenham começado a assistir essa aula às 9h45, 9h30, né, porque a gente não está tendo recreio, não tem horário do recreio, das 9h30 até as 11h25, tá certo? Porque automaticamente, na hora que for 11h25, aí eu vou puxar o relatório, eu vou conseguir ver quem assistiu essa aula, quem não assistiu, tá? Quem não assistiu vai ficar com, né, com falta. Fechou? Então, as próximas aulas nossas, não preciso ficar falando isso aqui de novo, mas é interessante que vocês assistam pelo plural, tá? Se não conseguir abrir a tela inteira por aqui, né, teve aluno das outras turmas que reclamou que não conseguia abrir a tela inteira, fica grandona, né, a tela, pelo plural. Só você copiar o link, copia o link, joga lá no YouTube, entra lá no YouTube, que aí você consegue assistir a aula normal e não influencia a sua frequência, tá? Você acessou, pelo menos para ver que 2 segundos dessa aula aqui já fica registrado no portal. Então, se você quiser colocar a tela maior, não conseguir aumentar por aqui, você pode pegar o link e assiste lá no YouTube, tá? No nosso canalzinho lá do YouTube. Pode fazer isso também, vai ficar arquivado que você já esteve aqui pelo plural hoje. Fechou? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí, né? Uma matéria muito importante, né? Tanto para vocês do ensino fundamental quanto para vocês futuramente aí no ensino médio, né? Inclusive, lá no finalzinho do slide, vocês vão perceber, eu vou voltar aqui com meu rostinho lindo e maravilhoso aqui, vocês vão perceber que eu coloquei até a questão do coronavírus, né? Esse Covid-19 aí, a gente tem como a gente assimilar a globalização com esse atual momento que nós estamos vivendo no mundo. Vocês vão ter que entender lá na frente o que tem a ver coronavírus com globalização. Fechou? Vamos lá. Bom, galerinha, primeira coisa que nós vamos observar aqui, né? Eu esqueci de falar anteriormente aqui, se possível, galera, muito importante, pega a apostilinha, né? Claro que o slide aqui ele não está acompanhando, né, a sequência da apostila ali, né? Eu já fiz o resumão completo sobre globalização para vocês aqui, mas pega lá o caderno de anotações, né, um bloquinho de anotações aí, porque muita coisa que eu vou estar falando aqui não vai estar aqui no vídeo, tá? Então, interessante vocês pegarem um caderninho de anotações aí, fechou? Então, a primeira coisa, é importantíssimo para vocês entenderem o que é globalização. Eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos, né? Esses conceitos, muitos são de acordo com o meu entendimento, não vai ter isso aqui na apostila, para vocês entenderem o que é globalização. Olha só, globalização é a maior interação entre os países do mundo, né? Globalização é a busca por novos mercados. Globalização é a intensificação dos fluxos internacionais, né? Esses fluxos vão ser tanto fluxo de pessoas quanto de mercadorias, né? A globalização está ligada diretamente ao avanço tecnológico. Interessante vocês observarem, olha a imagem que eu coloquei no fundo, né? Não foi por acaso que eu coloquei essa imagem aqui, né? Quando eu falo de maior interação entre os países do mundo, eu quero dizer o quê?
né? Hoje os países eles se relacionam de maneira muito mais fácil, né, do que séculos passados, décadas, séculos passados, né? A interação, né? Os países hoje eles conseguem interagir de maneira muito mais rápida, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês algumas características, alguns fatores que influenciaram e facilitaram essa interação, essa maior interação dos países do mundo, né? Busca por novos mercados, né? Eu já expliquei para vocês no comecinho do ano sobre o sistema capitalista, né? Falei lá sobre a Guerra Fria para vocês. Quando eu explico sobre a diferença de capitalismo para socialismo, vocês entendem que o capitalismo ele é o sistema político e econômico que vigora no mundo, né? Ele já sempre vigorou depois da Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, a gente percebe que ele acaba sendo, né, o principal sistema econômico do mundo, né? É o sistema capitalista, que é o acúmulo de dinheiro. Então, esse mundo globalizado que nós vivemos hoje, né, os países, cada vez, eles buscam o quê? Novos mercados. Por que eles buscam novos mercados? Porque o sistema que vigora no mundo hoje é o capitalista, né? Eu falo hoje na maneira de falar, sempre foi o sistema capitalista, né? Ele só teve um avanço muito grande com as revoluções industriais, com o final da Guerra Fria, né? Então, quando eu falo de interação entre os países do mundo, vocês podem me perguntar, Patrício, mas que tipo de interação? Né? Aí o segundo tópico ele te explica, pessoal, principalmente interação no sentido econômico, né? Hoje os países para eles se manterem, as grandes transnacionais para se manterem no mercado, elas precisam estar cada vez buscando novos mercados, né? Novos pontos comerciais ali para estar se mantendo, né? No ápice, né? No topo do mercado econômico mundial, né? Olha só o terceiro tópico, intensificação dos fluxos migratórios, né? Desculpa, dos fluxos internacionais, né? Que acaba influenciando os fluxos migratórios também, mas no caso aqui, intensificação dos fluxos internacionais. Também dá para voltar nos dois primeiros tópicos aqui, né? A globalização, quando tem uma maior interação entre os países do mundo, quando os países buscam novos mercados, automaticamente intensifica-se os fluxos internacionais. Esses fluxos pode ser tanto fluxos de pessoas, né? Pessoas transitando de um lado para outro dentro do nosso planeta, de maneira bem mais fácil e bem mais rápida. E pode ser também, principalmente aí, uma intensificação dos fluxos econômicos, né? Então, as relações econômicas entre os países do mundo, elas se intensificam com o processo de globalização. E a globalização ela está ligada diretamente ao avanço tecnológico, né? Não existe, não tem como eu falar de globalização sem eu levar em consideração o avanço tecnológico, né? A globalização está ligada diretamente no sistema capitalista, ela está ligada diretamente nesse processo de globalização que nós vivemos. Antes de eu passar o próximo slide aqui, muito importante a gente voltar um pouquinho, eu já falei aqui, né? Mas vamos voltar mais um pouquinho na questão histórica, né? Nós vivemos lá durante a Guerra Fria um mundo bipolar, né? Então nós tínhamos dois polos de poder. Automaticamente naquela época do mundo bipolar, já existia globalização? Sim. Vocês vão ver no próximo slide aqui que já existia globalização lá depois da Segunda Guerra Mundial, né? A globalização ela surge bem antes. Vou explicar daqui a pouco melhor sobre isso daí. Só que quando acaba a Guerra Fria, acaba-se também o que? A velha ordem mundial, que era aquela ordem bipolar. Acabando a velha ordem mundial, inicia-se uma nova ordem mundial, né? Eu expliquei isso para vocês bem no início do ano, né? Essa nova ordem mundial ela tem várias outras características, né? Bem diferentes da velha ordem mundial. E uma das principais características da nova ordem mundial, já tinha falado para vocês, é o avanço tecnológico, sem dúvida, também a globalização, né? A gente fala de globalização, nós falamos aí, podemos utilizar outro termo, né? A mundialização do capitalismo, né? Vocês vão perceber aqui, ó, no próximo tópico, que o capitalismo, a globalização, ela passou por etapas, né? Então, quando a gente fala de capital, as pessoas tendem cada vez mais quererem o quê? Acumular dinheiro, né? A principal característica do sistema capitalista é o acúmulo de grana, o acúmulo de dinheiro, né? Então, desde quando surge lá séculos e séculos passados, quando tem origem lá o sistema capitalista, né,
esse sistema ele foi evoluindo, né? Com qual intenção? De cada vez acumular mais dinheiro, né? Então, o capitalismo ele passa por um processo de evolução até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje ele passa por um processo de evolução. A gente vai ver isso melhor também daqui a pouco. Então, automaticamente, esse processo de evolução do capitalismo ele vai estar ligado às etapas históricas da globalização, né? Então, segundo, né, as questões históricas aí, a globalização ele não é um processo recente. Repito para vocês, ele é um processo que é, veio ganhar um grande avanço, né, a partir principalmente ali da Segunda Guerra Mundial, né, século XX, século XXI, é onde ele tem um, a sua explosão, onde que a globalização ela expande de maneira muito rápida pelos países do mundo, né? Depois dos anos 90, que é quando acaba a Guerra Fria, é outro momento que a globalização ela avança, né? Que a globalização ela tem uma explosão, ela é difundida por vários países do mundo. Mas antes de a gente chegar aí, nos dias atuais dessa globalização, a gente observa que ela começa lá no século XV. O que acontecia no século XV? Foi o momento das grandes navegações, né? Então, o que foi as grandes navegações? As grandes navegações é aquele momento que, principalmente as grandes potências econômicas europeias, né, da época, elas começam a sair de seus países, do continente europeu, né, e migram para outros continentes, em busca de quê? De território, de riquezas. Então, a partir do momento, olha só o que eu disse lá anteriormente, lá no primeiro slide, né? Globalização é a interação entre os países do mundo. Então, quando é, os espanhóis, os portugueses, dentre outros povos europeus, eles saem de seu continente, de seus países, em busca de novos territórios, de novas terras, ele está fazendo o quê? Uma interação. A partir do momento que ele descobre novas terras, que tem acesso a novos povos, isso é o quê? É uma interação. Automaticamente, quando tem essa interação entre povos de diferentes culturas, de diferentes continentes, ali inicia-se o processo de globalização. Porém, interessante, olha só, ainda no século XV aqui, o que a gente observa, né? Olha a tecnologia que eu tinha ali, né? Como é que as pessoas conseguiam, os europeus conseguiam sair de seus territórios e chegar até outros continentes, até novas terras, né? Já falei para vocês um pouquinho a questão histórica, né? Nós tínhamos lá o Velho Mundo, que era a Europa, a Ásia e a África, né? Então, quando os europeus descobrem que a América ganha o nome de Novo Mundo, né? Justamente porque não eram terras conhecidas por eles, né? Depois eles descobrem a Oceania, né? Onde a Austrália principalmente ganha o nome de Novíssimo Mundo. Mas tudo isso para descobrir esses novos mundos, essas novas terras e começar a dar início ao processo de globalização, eles tinham tecnologia, né? A tecnologia que eles tinham na época era o quê? As caravelas, né? Quer dizer, aqui eu não tinha ainda a queima de combustíveis fósseis para poder movimentar embarcações, né? Aqui eu não tinha, por exemplo, energia elétrica, não tinha. Aqui, por exemplo, eu não tinha um GPS. A tecnologia que eles tinham na época era simplesmente o quê? Caravelas que eram orientadas, né, através de bússolas ou de astrolábios, que eram instrumentos de orientação daquela época. Mas, como eu acabei de dizer, a globalização, a mundialização do capitalismo, ela foi avançando. Entendam, galera, por que o capitalismo ele avançou? Por que as pessoas elas investem maciçamente, principalmente nessa palavrinha aqui, ó, em tecnologia, para acumular riqueza, né? A tecnologia, ela tende a facilitar a nossa vida. Mas automaticamente quem cria aquela tecnologia que vai facilitar a nossa vida, para a gente comprar, ter acesso a essas tecnologias para poder facilitar a nossa vida, muitas vezes, seja na área da medicina, seja na área da saúde, seja na área da educação, entre outros, nós estamos observando aí, né? A gente precisa ter tecnologia para poder estar dando essas aulas para vocês aí, né? O mundo inteiro está fazendo, necessitando, né, na área de educação, necessita-se de tecnologias, né, para poder estar transmitindo essas aulas para vocês. Isso tudo, né, a partir do momento que você cria essas tecnologias, quem criou, ele quer o que em troca? Ele quer dinheiro.
Então, quanto mais novas tecnologias criarem, maior serão os investimentos, é claro, mas vai ter o que ali? O retorno financeiro. Então, vamos continuar aqui vendo o avanço desse sistema, né? Ou esse sistema capitalista, o avanço do processo de globalização. Então, ele se inicia no século XV, no momento das grandes navegações. Depois ele tem um outro momento muito importante aqui, que foi no século XIX, onde acontece ali a expansão imperialista, né? Onde o avanço tecnológico, principalmente, galera, na área de transporte e comunicação, são importantíssimos, né? Olha só o que muda aqui. Enquanto no século XV eu tinha caravelas, aqui agora eu tenho o quê? Navios, eu tenho trens. Esses navios, esses trens, eles são movimentados ou movidos a vapor. Aqui eu já estou entrando aqui no século XIX, na Revolução Industrial, né? Automaticamente, quando eu falo de revolução industrial, são as duas, viu, pessoal? As duas revoluções industriais, elas fazem parte desse processo aqui de globalização, dessa etapa da globalização, né? Depois nós vamos para a próxima etapa aqui, que, né, no século XX, a forte expansão das transnacionais, grandes, enormes inovações tecnológicas. Então, olha só, se eu pegar da primeira aqui, etapa do século XV até o século XX, chegar até o século XXI, quanta coisa que se modernizou, né? Por que que aqui nessa tabelinha aqui, usa-se muito, né? Olha só, transporte, e agora já começou a aparecer aqui, comunicação. Questão de raciocínio. Quando a gente produz alguma coisa, você é dono lá de uma transnacional, você produz alguma coisa, já vimos isso aí, você quer vender, né? E quanto mais rápido for o transporte dessas mercadorias, mais lucro você tem, né? Mas é só o transporte? Não. É muito importante também a comunicação. Então, você precisa fechar um acordo econômico, né? Você está aqui no Brasil, com um outro país. Então, através de uma comunicação mais moderna, você consegue fazer isso de maneira mais rápida. Olha só, no século XIX, o principal método de comunicação que nós tínhamos, né, que é o telégrafo. Né? Vocês nem devem ter tido, nem conhecem isso, né? Se tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha no Google lá, né, que é um telégrafo, é o instrumento mais moderno de orientação. Se eu for voltar aqui para o século XX, o que eu tenho aqui? Um dos principais ramos da comunicação, importantíssimo para esse avanço tecnológico, para o avanço da globalização. O que nós temos hoje que nós utilizamos e muito, que contribui, né, nesse processo de globalização, que contribui muito para a interação entre as pessoas de diferentes locais do mundo? A internet, né? Eu costumo dizer que a internet hoje, pessoal, ela é sem dúvida alguma um dos principais é, um dos principais pontos que favorecem o processo de globalização. Eu já conversei com isso aqui várias vezes com vocês dentro da sala de aula. Eu estou aqui na minha casa agora, eu preciso comprar um produto, eu posso entrar num aplicativo pelo meu celular, eu consigo comprar um produto lá na China, eu consigo comprar um produto em qualquer país do mundo, né? Hoje tudo é muito instantâneo, hoje tudo é muito rápido. Você tem acesso a tudo de maneira muito rápida, né? Então, acaba que incentiva o que? O consumismo, né? A gente observa muito aí, até nos meios de comunicação, seja aí na internet, seja na televisão, né? É muita propaganda. Né? Por que, que tudo tem propaganda? Tudo ali em cima tem propaganda. Porque é em cima da propaganda que você mostra o quê? O seu produto. Então, você mostrou o seu produto, ele pode ser cobiçado por nós, que somos o mercado consumidor, né? Você está tendo o que em cima daquilo ali? Lucro. Né? Então, é uma questão muito importante hoje, nos dias de hoje, né? Nessa questão da comunicação, sem dúvida, a internet. É claro que para esse produto que eu comprei em outro continente chegar até mim, eu preciso de um transporte eficiente, né? Quanto mais rápido esse produto chegar, mais eu vou lucrar. Então, interessante vocês entenderem essas três etapas aqui, né? Então, para ficar mais fácil para vocês até estar aqui, quais são as etapas principais da globalização? Grandes navegações no século XV, as duas grandes revoluções industriais, tá certo?
Guerra Fria, porque a Guerra Fria foi um conflito tecnológico, ideológico, né? Aí eu tenho o ápice, a nova ordem mundial desse processo de globalização, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Bom, a globalização ela se manifesta de diferentes formas, né? Eu vou estar falando algumas questões aqui, alguns tópicos aqui para vocês, vocês vão perceber que da impressão que eu estou repetindo, mas é interessante para vocês entenderem, né? Se eu não me engano, até alguns desses tópicos aqui vocês têm aqui na apostila. O primeiro tópico aqui, desenvolvimento mundial do capitalismo, você já entender, né? É a mundialização do capitalismo. A partir do momento que essas etapas, desde a primeira do século XV até o século XX, século XXI, nós estamos vivendo aí hoje a terceira grande revolução industrial, que é a revolução técnico-científica, né? A tecnologia está ligada diretamente a essa questão aí, né? Então, esse desenvolvimento mundial do capitalismo, né? A mundialização do capitalismo, é o momento ápice, né, do sistema capitalista. Uma questão importante aqui, que, que aconteceu, né, nesse processo de globalização, principalmente com o fim da Guerra Fria, é a descentralização das indústrias. Também acho que eu já expliquei isso aqui para vocês. O que acontece nesse processo de globalização? Até lá na ordem bipolar, na velha ordem mundial, né, antes dos anos 90, né, os produtos eram eram fabricados, produzidos no país de origem, né? E esse produto era produzido naquele país de origem e ele era exportado para vários outros países do mundo. Acaba a Guerra Fria, começa uma nova fase, né? A nova ordem mundial. As grandes transnacionais, elas começam a sair de seus países de origem e migram para outros, né? É aí que surge principalmente o termo multinacionais, transnacionais. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês aí, né? Eu precisava comprar um celular da Motorola, eu poderia ter acesso a ele? Sim, né? A Motorola não é brasileira, mas esse celular da Motorola ele teria que ser produzido naquele país de origem, que se eu não me engano é japonês, não tenho certeza, se eu não me engano é japonês, teria que ser produzido lá no seu país de origem, ele teria que ser exportado para o Brasil para que eu pudesse comprar esse celular. Esse celular não sairia no preço bem mais caro? Sim, porque imagina esse produto ser, né, totalmente produzido lá no seu país de origem, aí tem a questão do transporte, né, seja lá rodoviário, para poder chegar até o transporte aeroviário ou transporte marítimo, poder chegar até o Brasil para que eu pudesse consumir, né? Todo esse processo de transporte de um continente até aqui, no meu país, no Brasil, ia ter um preço agregado, né, um valor em cima daquilo ali. Ele sairia muito mais caro. Mas o que essas transnacionais, no caso a Motorola, uma Nike, uma Adidas, uma Samsung, uma Volkswagen, uma Ford, dentre outras, o que elas fazem? Elas saem de seus países de origem e migram para outros países do mundo, que é a descentralização industrial, né? Por que elas fazem isso? Elas fazem justamente, nós já estudamos lá sobre as transnacionais, porque eles percebem que algumas áreas do mundo possuem mão de obra barata, qualificada. Em alguns locais do mundo tem um grande mercado consumidor. Aí é muito mais barato, né? Mais fácil você colocar a indústria em outro país, uma filial da sua indústria em outro país, do que você produzir tudo aquilo ali né, no país de origem e sair exportando isso, né? O valor, né, fica muito mais barato para quem produz e até mesmo para quem consome. Sistema capitalista. Fica mais fácil para você acumular dinheiro, né? Próximo tópico aqui, nós vamos observar aqui, difusão do desenvolvimento da tecnologia. Né? Quer dizer, o que é essa difusão? É o avanço, né, do desenvolvimento da tecnologia. Já falei anteriormente. Hoje, para aquela grande transnacional, estou falando de transnacionais, pessoal, vou falar um pouquinho mais para frente, melhor sobre elas, nesses processos de globalização, mas elas são importantíssimas nesse processo aí, né? Agora, falar de globalização sem falar de avanço tecnológico, sem falar de transnacionais, é impossível, né? Porque quem que desenvolve novas tecnologias para que possam ser consumidas por nós, né, o mercado consumidor? É justamente, ou são justamente as transnacionais, né? Então, elas precisam estar sempre criando novas tecnologias para poder estar participando ativamente desse processo
global, nesse processo de globalização. Próximo tópico aqui, formação de blocos econômicos. Né? O que é formação de blocos econômicos? Muitas vezes um país, né, ele não tem condições ali de investir em tecnologia, né, pelas condições financeiras dele. Ele não consegue competir sozinho com os Estados Unidos, com o Japão, com vários países europeus. Então, o que foi criado, né, muito tempo atrás, né, até não é uma questão assim recente não, a formação de blocos econômicos, mas esses blocos econômicos eles se expandem, né, começa a aparecer muitos blocos econômicos, principalmente com o fim da Guerra Fria, né, na nova ordem mundial. Então, se um país ele não tem condições de competir, vamos usar essa palavra, competir no mercado internacional com grandes potências econômicas, o que esses países fazem? Ela falou, então meu país não tem condições, o seu também não tem condições, o dele não tem condições, então esses países se unem, né? Então pega ali 3, 4, 5 ou mais países, eles se unem, eles fazem uma aliança para tentar fortalecer a economia deles, né, interna deles ali, automaticamente para que aquele bloco possa competir com os grandes mercados ou com as grandes potências econômicas do mundo. Né? Então, blocos econômicos é simplesmente, para vocês entenderem de maneira mais fácil, para a gente não ficar aprofundando muito, né, é a junção de vários países, né, que formam ali uma espécie de aliança. Eles vão fazer alguns acordos entre esses países ali, com a intenção de fortalecer as suas economias internas, podendo assim competir no mercado internacional, podendo assim interagir mais ativamente do mercado internacional. Próximo aqui, já falei para vocês, né, o avanço, né, no meio de transportes e de comunicação, importantíssimo, principalmente a internet. E outra questão importantíssima aqui é o avanço da informática, né, que vai estar ligado principalmente aqui ao ramo de comunicação. Também ao ramo de transportes, é claro, vai estar ligado muito aqui também ao ramo de comunicação. Né? Hoje, tudo depende da internet, né? Hoje, informática da internet, né? A gente fala-se muito, acho que até com vocês mesmos que eu comentei algumas aulas passadas, da exclusão digital. Né? A pessoa hoje que não tem acesso à informática, né? Ela acaba se excluindo, sendo excluída digitalmente e acaba, né, consequentemente, sendo excluído socialmente. Né? O campo de trabalho ele exige qualificação. Então, hoje o acesso a isso aqui, o avanço disso aqui, no processo de globalização, ele vai ser, sem dúvida, muito importante. Aqui é interessante, né? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Olha só para a gente fazer uma comparação, né? Quando a gente fala, vocês já entenderam, né? O transporte, a comunicação é muito importante para o avanço do processo de globalização. Ele vai ser muito importante para a interação, né, entre os países do mundo, né? Interligar entre esses países do mundo. Olha só, se a gente for pegar aqui de 1500 a 1840, né, a velocidade das carruagens e dos barcos a vela, 16 quilômetros por hora. Né? Imagina nós utilizarmos esses meios de transporte para poder estar vendendo produtos de um país para outro. Quer dizer, demora muito mais tempo, né? A gente fala aí na questão capitalista, tempo é o quê? Tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido o transporte do meu produto, até que ele chegue ao mercado final, o mercado consumidor final, que é quem comprou o produto ali, né? Quanto mais rápido para quem vende, melhor. A segunda imagem, olha só, olha o tamanho do mundo, né? Quer dizer, o mundo é muito grande, a distância entre as pessoas de diferentes países, continentes, era muito grande. 1850 e 1993, aí já surge o que aqui, ó? As locomotivas, né? Os trens, né? Claro ali que os primeiros ali, movidos a vapor, né? Utilizava-se lá o carvão mineral, as primeiras até eram movidas a lenha. A gente vai dar um exemplo para vocês, é o Titanic. O Titanic ali, ele não era, não tinha bateria elétrica, não tinha combustão através de derivados do petróleo, né? Era simplesmente movido o quê? A vapor. Olha só, a velocidade aumenta em relação às décadas anteriores, né? 57 quilômetros por hora. Quer dizer que olha o tamanho do globo. A relação entre os países do mundo ela começa o quê? A diminuir. O mundo começa a ficar menor, né? A relação de uma pessoa, de um país, mesmo com a de outro continente, ela começa a ser mais fácil, ela começa a ser facilitada pelo meio de transporte.
Anos 50, aí o bicho pega, olha só, já inventaram lá os aviões a propulsão, 480, 540 quilômetros por hora. Sem dúvida, é uma revolução. Os transportes poderiam ser feitos muito mais rápido, né? E quando eu falo de transporte, galera, é tanto transporte de pessoas quanto de mercadorias, tá? E olha só, em 1960, jato de passageiros de 800 a 1.100 quilômetros por hora. Raciocinem comigo, será que o homem ele foi criando meios de transporte cada vez mais rápidos e mais modernos, simplesmente para poder ter mais agilidade? Não. É claro que tempo é dinheiro. Isso faz parte do processo de globalização, né? Entendam isso. A gente observa que na última imagem, no último globinho aqui, as transações, os fluxos, tanto de pessoas quanto de mercadorias entre outros países do mundo, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? O exemplo que eu dei para vocês, preciso comprar um produto mais barato lá da China hoje, entro no aplicativo do meu celular agora, faço a compra em questão de poucos minutos, daqui a alguns dias chega aqui, né? Se a gente for levar em consideração a China, ainda demora algum tempinho a mais, né? Mas podem ter certeza, né, que se hoje você compra um produto da China, não vamos levar, faz conta que está tendo coronavírus, né? Se você comprar um produto chinês aí hoje, não um produto produzido um produto que foi produzido na China, mas um produto que tem um preço mais acessível na China do que em relação ao Brasil. Vai gastar aí, se não tivéssemos vivendo esse coronavírus, vai gastar aí o quê? Nós vamos gastar aí 20, 25 dias, né, se não tivesse acontecendo esse coronavírus. Podem ter certeza que a previsão para o futuro é que esses produtos cheguem aqui cada vez mais rápido, né? Boa parte desses produtos são produtos pequenos, que têm menos peso, eles vêm através do quê? De aviões. Tenho a certeza que para os próximos meses, para os próximos anos principalmente, esses produtos vão conseguir chegar até nós numa velocidade muito mais rápida. Aqui, né, as transnacionais, né, eu coloquei aqui algumas das principais transnacionais que nós temos no nosso planeta aí. Essas transnacionais, pessoal, são os principais atores do processo de globalização, né? Entendam isso. Quem cria tecnologias, quem está competindo no mercado internacional na questão tecnológica são essas grandes transnacionais. Aqui eu coloquei, né, até a Rede Globo, que é uma transnacional, né? A transnacional ela pode estar ligada a vários ramos, pode ser na área da agricultura, da pecuária, pode estar na área da saúde, pode estar na área da educação, né? Pode ser um banco na área financeira. Então, todos os ramos da nossa vida você vai ver ali grandes transnacionais, né? Ah, professor, mas a Globo ela é uma transnacional? Sim. Onde que a Globo ganha dinheiro, pessoal? Através de quê? De propaganda, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a Fiat que faz propaganda na Globo. Eu tenho Coca-Cola que vai fazer propaganda na Globo, eu tenho a Samsung que vai fazer propaganda na Globo, eu tenho a Volkswagen, né? Eu tenho a Hyundai, várias marcas, elas utilizam os meios de comunicação para fazer propaganda. Através da propaganda, ela consegue mostrar para as pessoas um produto que ela tem, né? Então, por exemplo, a gente vê lá, a Fiat lançou uma caminhonete de última geração, moderníssima. Rapidinho a Volkswagen, que é concorrente, vem, vai lá na Rede Globo, manda fazer uma propaganda para poder mostrar que ela tem um concorrente, tem a nova Fiat Strada, entendeu? Então, o mercado hoje ele é muito competitivo, né? Durante a Guerra Fria, nós vivíamos um conflito leste-oeste. O leste socialista contra, né, competindo com o oeste, que era capitalista. Nós, na nova ordem mundial, essa questão inverteu. Nós temos o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. E esses países do norte, principalmente, são eles os detentores, né, os donos dessas grandes transnacionais, né? No sul, nós temos alguns países, que são principalmente aqueles emergentes, né, que conseguem participar não tanto, né, quanto os países mais desenvolvidos, né? Uma outra questão importante, como eu falei ali anteriormente, quando acontece a descentralização das indústrias, pessoal, quando as indústrias saem de seus países de origem, criam ali as filiais, né, que vão para outros países aí, principalmente para os países do sul, é ali que começa a surgir alguns países que vão emergindo. É ali que começam a surgir os países
emergentes, certo? Então, um ponto positivo da globalização é, sem dúvida, que ela contribuiu para que alguns países do mundo eles deixassem de ser simplesmente subdesenvolvidos e passassem a ganhar o termo emergente, quer dizer, o poder econômico desses países consegue mudar mais um pouquinho. Professor, como é que o Facebook ganha grana? Eu já comentei com vocês. A gente vai lá mexer no Facebook, quando vê, está fazendo uma propaganda de um carro, está fazendo propaganda de um tênis, está fazendo propaganda disso, daquilo, né? Nem sempre dentro de transnacionais, né? Às vezes o cara ali abriu um consultório ali, virou um médico ali, ele vai lá, ele mesmo pode fazer a propaganda do consultório dele, né? Você tem lá, sabe, o Facebook está lá patrocinado, né? Então, quer dizer, está pagando para o Facebook, né, para o Facebook mostrar o seu produto, né? O YouTube, a mesma coisa, né? Por que que hoje o cara cria um canal lá, vira youtuber e o cara racha de ganhar dinheiro? Quanto mais visualizações ele tiver, bom para ele, mas bom para o YouTube também, porque mais empresas vão querer fazer o quê? Mais empresas vão querer ter acesso, né, aos vídeos que aquela pessoa faz para poder mostrar os seus produtos, né? Um outro exemplo aqui também diferente aqui é o McDonald's, né, que já é uma transnacional alimentícia, a Nestlé, que já também é uma multitransnacional alimentícia. Bom, consequências da globalização, galera. Isso aqui também é importantíssimo, né? A globalização tem os pontos positivos, mas tem também aí alguns pontos negativos, né? Quais seriam aí esses pontos positivos do processo de globalização? Nós vamos ver ali, ó, acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente. O que quer dizer isso daqui? Né? Hoje, acabei de dizer, dar o exemplo aqui anteriormente, mas eu posso muito bem comprar um produto, né, que não tem aqui no Brasil. Ah, eu preciso comprar um produto que só é produzido lá nos Estados Unidos. Eu consigo ter acesso a esse produto, né, através da internet, principalmente. Então, muitas coisas, remédios, por exemplo, quantos remédios ainda são produzidos no Brasil, são produzidos nos Estados Unidos, você pode comprar através de autorização remédios, né, dentro de outros países aí, né? Então, é um ponto positivo da globalização. Olha só aqui, ó, outro ponto positivo da globalização, mercados mais competitivos. Por que a competição ela é interessante, né, no mercado internacional, né? Imagina lá se eu crio um produto, eu começo a vender esse produto e não tem ninguém para competir comigo. Eu posso pôr o preço desse produto muito alto, né? Quer dizer, eu vou ter um lucro muito grande sobre aquilo ali. A partir do momento que vem alguém, cria um produto parecido com o meu, do mesmo ramo que a minha, o meu, né, com a minha indústria ali, tem competitividade. Quem ganha com a competição, com essa competitividade ali, somos nós, consumidores. Automaticamente o preço ele cai, né? E nessa competitividade, nesses mercados aí, tem a questão também, já falei para vocês, a questão tecnológica. Para eles se manterem no mercado, eles têm que estar sempre criando novas tecnologias, né? Se ele parar de criar tecnologia, o outro concorrente cria, ele acaba ficando para trás, né? Outro tópico aqui, maior fluxo de capitais e investimento dos países, né? Olha só a imagem lá no fundo, né? Ela está mostrando muito bem isso, a interligação entre os países do mundo, né? Eu já falei também, né, o maior desenvolvimento tecnológico em várias áreas do mundo acaba influenciando, né, esse maior fluxo de capitais, né? Tanto capitais quanto no fluxo também de pessoas, né? O outro aqui é encontro de diferentes culturas. Aqui, na verdade, eu coloquei como um ponto positivo, mas a gente, às vezes, vai, e até no próximo slide aqui, às vezes a gente vai ver até que esse encontro de diferentes culturas, para muitas áreas, não é muito um ponto positivo, não, né? Alguns consideram até isso aqui como um ponto negativo. Mas o que seria esse encontro de diferentes culturas? Hoje eu preciso estudar, por exemplo, sobre a cultura islâmica. Eu entro na internet, eu tenho acesso rápido àquilo ali, né? Eu consigo saber tudo sobre a cultura islâmica, né, religião islâmica ali, né? Então, eu quero saber mais sobre a cultura indiana. Eu entro na internet, eu consigo fazer um estudo rápido, né, aprofundado sobre aquilo ali. Imagina antigamente, antes da internet, a gente tinha que ir numa biblioteca, teria que pegar livros, fazer pesquisas, anotar tudo aquilo ali, né? Foi o que eu disse anteriormente. O processo de globalização ele faz com que tudo hoje seja muito o quê? Instantâneo, seja tudo muito rápido, né? Ele encurtou. Imagina eu aqui no Brasil, preciso fazer uma pesquisa sobre alguma questão da Índia,
Se eu entrar na internet, eu consigo fazer o quê? Parece que eu estou dentro daquele país, né? Aqui, na minha casa aqui, parece que eu estou dentro de um outro país. É tudo muito rápido, muito instantâneo. Característica, né, positiva do processo de globalização. Já adiantando, por que para muitos é uma característica negativa, né? Porque quem faz parte, está no ápice da globalização, são os países o quê? Desenvolvidos. Então, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né? Um dos países mais ricos do mundo. Automaticamente, como ele é o detentor de muitas tecnologias, tecnologias essas, muitas vezes, que fazem parte da cultura deles, o que acaba acontecendo ali? Quando ele migra uma empresa ou uma transnacional norte-americana para um outro país e começa a produzir aquilo que faz parte da cultura norte-americana, ele influencia a cultura daquela localidade para onde ela migrou. Automaticamente, a cultura dele é o quê? Modificado. Né? Então, até nós, né, aqui no Brasil, no mundo ocidental, no geral, muito dos nossos costumes, muito da nossa cultura é baseada em quem? Na cultura norte-americana, na cultura europeia. Né? Então, nós chamamos na geografia, né, vocês vão ver melhor no ensino médio, sobre aculturação. O que é aculturação? É essa mistura de culturas. Né? Você imagina um japonês sai lá do Japão e vir aqui para o Brasil pular carnaval no Rio de Janeiro. Isso é uma aculturação, é uma mistura de culturas. Né? O japonês, né, tem a cultura dele lá, dançando samba, ou tentando, né, dançar samba aqui no carnaval brasileiro, aculturação. Entendeu como é que funciona? Né? Não tem na apostila de vocês, mas é interessante vocês gravarem isso daí. A aculturação é aquela mistura de culturas. Né? Devido ao processo de globalização, fica muito fácil esse fluxo, tanto pelos meios aqui de comunicação, quanto pelos transportes, que facilitou muito, né? A aeronáutica, o ramo da aeronáutica, o ramo naval, hoje facilita muito você transitar de um país para outro, né? Se a gente for pegar lá antes, durante a Guerra Fria, em décadas passadas, quantas, quantas empresas de aviação existiam? Eram bem menos do que em relação a hoje. A partir do momento que criam-se novas é, empresas de aviação, tem competição, né? O preço da passagem fica mais baixo, fica mais fácil para mim, para você, para todos nós. Conseguimos fazer, por exemplo, uma viagem internacional, entendeu? Então, esse fluxo de pessoas ele intensifica nesse processo de globalização. Né? Um outro termo interessante também é a questão da aldeia global. E o que seria essa aldeia global? Não tem na postura de vocês, mas é interessante para vocês entenderem. Essa aldeia global, o que vem a palavra aldeia? Né? Ela lembra lá uma tribo. Quando você fala de uma tribo, como se fosse uma tribo indígena, uma aldeia, eu estou querendo dizer o quê? Que aquela localidade possui características ou cultura própria. Mas como nós vivemos um processo de globalização, se a gente for levar em consideração, parece que nós vivemos numa única tribo, parece que o mundo todo, né, todos os continentes do nosso planeta, eles estão unidos numa única cultura. Quantos países do mundo têm um Facebook, um Instagram, o WhatsApp? WhatsApp, Instagram, Facebook, são grandes transnacionais que fazem parte do processo de globalização. E eles não modificaram a cultura de várias pessoas do mundo? Será que hoje nós conseguimos viver sem isso aqui, né? Sem um celular em mãos? Nós conseguimos ficar muito tempo sem ter acesso ao WhatsApp? Hoje ele está sendo essencial, inclusive, né, na questão educacional, nas aulas nossas aqui. Né? Então, entendo essa questão, né, da aldeia global. Né? Nós vivemos, na verdade, né, meio que no abstrato, né? Ou até mesmo no concreto, talvez, mas nós vivemos como se fosse o que um único planeta, né? Ou seja, um único planeta, é claro, mas esses continentes é como se eles estivessem todos unidos numa única cultura. Então eu tenho uma aculturação, eu teria o que? Uma aldeia global. Interessante vocês anotarem isso daí, não tem na postilhinha de vocês, mas dá para vocês entenderem de maneira bem tranquila. Próximo tópico aqui, né, e o último aqui, desenvolvimento de setores como o turismo. É o que eu acabei de dizer, né, as empresas aí, tanto as empresas de viagens, né, quanto as empresas de aviação, elas são muitas hoje, então tem concorrência ali, o preço cai, fica muito fácil, né, para você fazer, você conhecer, mesmo dentro do Brasil, conhecer o Nordeste, né, brasileiro, conhecer alguns países aqui da América do Sul, né,
tem condições financeiras melhores, conhecer os Estados Unidos, conhecer a Europa, né? O processo de globalização ele facilitou muito, ficou muito mais fácil o acesso, seja na área de comunicação, até mesmo pelo transporte, ficou muito mais fácil essa locomoção nossa de um lugar para outro, até mesmo entre continentes, né? Então, o turismo ele avança muito, né? E o turismo faz parte do setor terciário e é o responsável por movimentar a economia de muitos e muitos países do mundo, né? Países africanos vivem muito do turismo, dependem muito do turismo. Países ali da América Central vivem muito, dependem muito desse turismo do setor terciário, que, né, expandiu com o processo de globalização também. A gente não pode esquecer disso, né? O setor secundário, até um certo momento, ele era predominante. A partir do momento que as indústrias elas migram, principalmente, né, se descentralizam, eu começo a ter aquele, nessa questão da descentralização, eu começo a ter um avanço tecnológico, né, a procura por novos mercados, e dentro disso daí automaticamente facilita a, a existência do setor terciário, né, deixando de lado ali o setor secundário, né? O turismo ele é setor terciário justamente porque ele é setor de serviços, né? Quantas pessoas são empregadas e dependem do setor de serviços, né? A gente pega aqui no Brasil, entrou o verão, todo mundo vai para a praia. Então, nas praias aumenta o número de pessoas empregadas. Setor terciário, movimento, economia, é o comércio, certo? Próximo aqui, pessoal, vamos lá. Olha só, pontos negativos, né, da globalização. Quais são esses pontos negativos aí da globalização que nós vamos observar aqui? Primeiro que nós temos, nós já estudamos sobre ele, que é o desemprego. A gente sabe aí que o desemprego, já estudamos inclusive sobre os tipos de desemprego ali, né? A gente sabe que ele é muito descendente, né, da automação. Então, automaticamente a gente entende o quê? Nós entendemos aí que no processo de globalização, a informática, a robotização e a automação, nós já estudamos isso, essas características anteriores, elas são essenciais, e estão ligadas ao avanço tecnológico. Automaticamente, isso vai gerar o quê? O desemprego, né? Nós sabemos disso aí, acaba contribuindo e gerando ali o desemprego. E não é só a automação que gera o desemprego, né? Já disse anteriormente, é aquela pessoa que não tem acesso à informática, não tem acesso, né, à computação, essa pessoa se torna excluída socialmente, digitalmente, socialmente, ela não vai ter, não vai ser qualificada no ramo, né, no ramo de trabalho aí. Segundo ponto negativo aqui, maior propagação de crises econômicas, né? Uma questão puxa a outra. O desemprego ele vai influenciar e muito na propagação, né, de crises econômicas. Já estudamos também isso anteriormente, né? Por que que vai gerar crise econômica, professor? Por que que a globalização tem essa questão da como que vai gerar uma crise econômica? Simples, é que você mora num país, ele não tem condições financeiras de investir em tecnologia, ele não tem condições financeiras de melhorar a infraestrutura do país para atrair as transnacionais. Automaticamente, o que que vai acontecer ali? Crise econômica, né? Hoje, se ele não participa desse mundo globalizado, ele vai ficar cada vez, né, mais para trás aí, e automaticamente a economia dele ela cai. Vamos estudar muito sobre isso no ano que vem, que é sobre o mundo subdesenvolvido, né? Acontece isso muito em vários países africanos, países da Ásia, países aqui também da América Latina. Próximo tópico aqui, nós vamos ver aqui exploração de matéria-prima e mão de obra. Já são as transnacionais, vocês já sabem isso aqui, né? Elas exploram, elas descentralizaram, saem dos seus países de origem, e é claro que elas procuram mão de obra barata, de qualidade. Eu costumo dizer que é como se fosse um tipo de escravidão, né? A gente não tem aquela escravidão onde a pessoa ela trabalha, né, e não recebe nada em troca. Nós não temos, né, esse tipo de escravidão, mas nós temos outro tipo de escravidão, onde a pessoa trabalha e muitas vezes não recebe, né, o que deveria, né, receber. Então, é um ponto negativo do processo de globalização. Dependência econômica. Muitos países, pessoal, quando as indústrias se descentralizam, né, saem dos países de origem, principalmente para os países subdesenvolvidos,
Muitos países, para poder criar uma infraestrutura para atrair essas grandes empresas aí, o que que elas fazem? Elas recorrem a grandes instituições financeiras, como o Banco Mundial, dentre outros. Quer dizer, elas vão correr atrás de dinheiro, de empréstimo, para tentar melhorar as condições, né, a infraestrutura do seu país. Quando eu falo infraestrutura, é a construção de melhores portos para poder escoar os produtos, aeroportos, rodovias, né? Então, eles recorrem a grandes bancos internacionais e acabam o quê? Criando uma dívida externa. Né? Então, eles pegam aquele dinheiro, tentam melhorar as condições do país, aí vem corrupção, parte do dinheiro some, às vezes investiu não deu certo, né? E tem a dívida que ela continua. Então, eles acabam se tornando o quê? Dependentes economicamente, né? Nessa questão financeira. E um outro tipo de dependência que nós temos também é a dependência tecnológica. Né? O Brasil, hoje, nós estamos aí entre as grandes potências econômicas, chegamos a ser a sexta grande potência econômica do mundo, né? Mas nós não temos muita tecnologia própria. Nós temos aqui nessas transnacionais, claro que temos, que conseguem criar tecnologias próprias, mas a gente observa que uma grande parte, né, do que nós temos aqui no Brasil, quando eu falo na questão tecnológica, não é criada aqui. Ela vem junto com as transnacionais lá do exterior. Então, eu não conheço nenhuma marca de celular que seja nacionalmente nossa aqui brasileira. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço nenhum carro que seja brasileiro, que foi criado aqui com tecnologia brasileira. Não conheço. Então, tem carros da Fiat, da Volkswagen, cada carro um mais, né, legal, mais moderno que o outro. Mas essas tecnologias, elas não são criadas muitas vezes aqui. Elas são criadas no seu país de origem e traz para cá. Inclusive, muitos carros, né, quando a gente fala de automóvel, tem muitos carros com muita tecnologia que não chegam no nosso país. Né? Por que que não chega? Porque às vezes o preço é tão grande que ele sabe que aqui não tem mercado consumidor para comprá-lo. Né? Então, quanto mais pobre o Brasil, desculpa, quanto mais pobre um país, muitos recursos criados, muita tecnologia criada nem vai chegar. Né? Você vai vender um carro lá, cara, por exemplo, nos Estados Unidos é comum você ver a Lamborghini, Ferrari, carrões andando nas ruas. Aqui é mais difícil. Por que que nos Estados Unidos é comum você ver isso? Justamente porque o poder aquisitivo deles, porque o poder de compra, né, o PPC, é muito alto. Né? Continuando aí, galera, próximo tópico aqui, que é um grave, né, problema aí, que são, né, os problemas ambientais. Padronização cultural, né, acho que vocês já entenderam que é a aculturação, né, os problemas com os direitos trabalhistas, daqui a pouco eu explico melhor, os problemas ambientais, claro que eles vão ser decorrentes disso daí, justamente porque quando eu falo da questão do trabalho, né, da mão de obra barata e de qualidade ali, que eles procuram, muitas vezes tem um tipo de exploração, quer dizer, muitas vezes ali, né, é o contrato, não tem carteira registrada, né, não tem vínculo empregatício, automaticamente a pessoa ali, ela não vai ter, vai contribuir para a aposentadoria, né, se ela machucar, ela não tem direito nenhum, né, se ela engravidar, ela vai ter que ficar em casa, se for um caso de uma mulher, não vai receber recurso nenhum. Então, é um ponto muito negativo aí, sem dúvida, do processo de globalização. Né? Problemas ambientais, é claro, que eles vão acontecer, né? Porque para produzir, né, para gerar esses produtos, cada vez mais recursos da natureza vão ser ali extraídos, né? Seja, né, na litosfera, né, minérios, seja em vários outros, madeira, né, seja em vários é, matéria-prima em si, produto in natura, né, vem da natureza. Além disso, depois que para gerar o processo de produção, muitas vezes vai gerar o quê? Poluição. Então a gente fala aí de aquecimento global. Né? Nós estamos falando das etapas aí da globalização, mas é interessante a gente entender também, né, que o, a, a globalização, né, o avanço tecnológico, o aquecimento global, ele se inicia principalmente lá na primeira revolução industrial. Né? A gente não tinha nada movido a vapor. Né? Quando começa principalmente a queima dos combustíveis fósseis, é o surgimento aí do aquecimento global. Então, a gente fala muito de aquecimento global hoje porque nós justamente vivemos um processo de globalização. Então, muitos produtos produzidos, né,
acaba gerando muito poluição. E a poluição, a gente tem que lembrar que não é só no ramo, na área de atmosférica, não. Poluição visual, muita propaganda tentando mostrar seus produtos para o consumidor, né? Poluição sonora nos grandes centros urbanos, e aí vai e aí por diante. Aqui uma questão importante, galera. Olha só. Globalização e Covid-19, né? O famoso coronavírus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei muito, né, repeti várias vezes aqui, que os fluxos, né, os fluxos internacionais, tanto de mercadoria quanto de pessoas, ele, ele avançou muito no nosso planeta, né? Então, hoje, para mim sair daqui e ir para outro lugar, em outro continente, é muito mais fácil. Entenderam isso? O que tem a ver isso com o Covid-19, né? Primeiro, formação de megacidades, é uma questão importante para vocês entenderem, né? Então, para poder ter o processo de globalização, se a economia estiver funcionando legal, aumenta o número de indústrias, né? Ocorre ali o êxodo rural. Esse êxodo rural, a galera migra ali para as áreas urbanas, vão formar as megacidades. É nessas megacidades, muitas vezes, né? Muitas vezes não, é nessas megacidades que está a maior parte da população. Então, você vê lá na China surgindo um vírus, né? Um vírus aí que está matando muitas pessoas no mundo. Será que se eu pegasse aquela época das caravelas, lá no século XV, quando já tinha globalização, seria fácil dessa pandemia, né? Já que em cenário mundial, seria fácil desse vírus ter circulado tão rápido no mundo inteiro? Sem dúvida não, né? Então, como hoje os fluxos migratórios, as pessoas elas conseguem migrar de maneira muito intensa de um lugar para outro, né? Essas doenças tendem a ser cada vez mais passadas de uma pessoa para outra, né? Então, eu até costumo dizer, né, conversando com os professores de geografia, né, pela internet aqui, que acho que um dos desafios da globalização para o futuro vai ser justamente aqui o combate a doenças, né? Porque nós estamos vendo hoje o coronavírus. Quem garante que não pode surgir um outro aí, né? Vindo de outro país, esse veio da China, né? Então entendam, né? Tem uma relação assim da globalização com uma pandemia. Tem sim, tem porque os fluxos migratórios, os fluxos de pessoas, principalmente de pessoas, né, que vai transmitir isso de uma para outra, ele é muito mais intenso, né? Se a gente voltar lá atrás, século XV, século XVI, XVII, XVIII, os fluxos não eram tão intensos como ele é hoje, né? Então, a pessoa está nos Estados Unidos, precisa fechar um acordo econômico com uma empresa chinesa. Hoje é muito fácil para ela, né? Pega um avião, vai lá na China, fecha um acordo econômico, né? Passa 2, 3 dias ele consegue voltar. Então, a transmissão de doenças ela vai ser, sem dúvida, um desafio para o processo de globalização no futuro, né? Infelizmente, né? Nós vamos ter que criar, né, tecnologias cada vez mais avançadas no combate de doenças. O problema é que uma doença que surge que até então quase ninguém não, ninguém conhecia, até descobrir a cura para ela, nós já estamos há quantos dias dentro de casa, né? Então hoje não tem nada concreto que possa evitar o coronavírus aí, né? Então, quem garante que outras doenças não vão surgir, né? As pessoas não vão parar o fluxo migratório depois que passar o coronavírus. Eu falo tanto o fluxo migratório, né, na questão de pessoas migrando de maneira permanente ou não, né? Pessoas migrando e voltando para suas áreas de origem, né? Então, sem dúvida, para o futuro, um dos desafios para a globalização vai ser esse combate a doenças, tá? Bom, pessoal, fechamos aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu pedi para vocês lerem a apostila aí na primeira aula, grifar as partes mais importantes. Muita coisa que eu falei não tem aqui, também não tem na apostila. Acho interessante que vocês tenham anotado, tá? Então, concluindo, o que é a globalização? A globalização é um processo que teve seu surgimento séculos passados, começa lá no século XV, tá certo? Só que ele passou por etapas. Entendo que cada etapa que ele passa, ele se moderniza.
ele tem um avanço da tecnologia, tá certo? Então, não tem como eu falar de globalização sem estar falando de avanço tecnológico, tá? Quem são os principais atores do processo de globalização? São as grandes potências econômicas, porque são elas quem criam essas novas tecnologias, são principalmente elas quem competem no mercado internacional, tá certo? Ela é positiva e também tem pontos negativos, né? Sem dúvida. Para um país subdesenvolvido, a população mais pobre do mundo, será que a globalização tem pontos positivos? Quando eu falo que hoje eu consigo ter acesso à internet e através do acesso à internet eu consigo ter acesso a várias questões do mundo inteiro, de qualquer país do mundo. Mas será que são todas as pessoas que têm acesso ao que nós estamos fazendo aqui agora, à internet? Não. Então, será, olha só a pergunta que eu deixo para vocês. Eu vou explicar, mas só para a gente raciocinar. Será que a globalização, ela diminuiu a desigualdade social no mundo? Ela, claro que diminuiu as distâncias, né, entre nós, de um continente em relação ao outro. Isso vocês já entenderam que ela diminuiu. As distâncias entre nós, a globalização diminuiu, sim. Mas será que ela conseguiu diminuir a desigualdade social dos países do mundo? Não, galera, justamente porque quem mais lucra com o processo de globalização são as grandes potências econômicas, né? São elas que criam as tecnologias, são elas as que mais lucram, né? Aquelas populações mais pobres do mundo muitas vezes não têm nem acesso a tecnologia nenhuma, né? Tem países africanos que ainda vivem o que a primeira revolução industrial. Quer dizer, agora está chegando a máquina movida a vapor. Tem países que nem máquina a vapor tem, para ser sincero, países africanos que vivem predominantemente da agricultura. Então, será que essas pessoas participam do processo de globalização? Não participam. Então, a globalização ela diminui as distâncias entre os países do mundo. Sim, através da internet, através dos transportes, né? Sim, ela encurtou. Por isso que eu falei da aldeia global. Como se eu aqui na minha casa tivesse pela internet que tivesse bem próximo de um país europeu, né? Se eu tiver condições, eu consigo pegar um avião e ir para lá. Então, aproximou, né? O mundo ele ficou pequenininho, virou uma aldeia global. Mas ele não diminuiu a desigualdade social no mundo, tá? Ele, quem mais lucra, quem mais tem vantagens com o processo de globalização é sem dúvida os países desenvolvidos, né, que são eles quem criam essas tecnologias. Então, eles são os países que mais têm lucro com o processo de globalização. Espero que tenham entendido, né? Eu estou online durante todo o nosso período de aula, então podem me mandar perguntas aí que a gente vai estar tirando, né? Acho que a matéria não é difícil, né? Só assimilar o transporte, né? Tecnologia, né? As etapas da globalização. E é muita coisa que a gente vive, né, pessoal? A globalização, a gente vê a concorrência. Muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente tendo uma aula de geografia, a gente consegue, essa aula sobre globalização, a gente começa a perceber mais como é que as coisas funcionam, né? Então, você vai abrir o Facebook depois dessa aula, então você vai ver lá uma propaganda de alguma coisa. Você vai entender que aquela propaganda ela faz parte do meio do processo de globalização, né? O marketing, a propaganda, ela é importantíssima nesse processo, né? Ela vai mostrar os produtos. Então, muita coisa. Se ligou a televisão, você vê lá, né? Big Brother está dando muita audiência para a Rede Globo. Quanto que a Globo lucra, né, com aquelas empresas que mostram, né, os seus produtos lá naquele momento ali? A Globo está lucrando. Mas lucra também quem? As empresas, né, que patrocinam aquele programa, justamente porque eles estão mostrando naquele programa, tem muita gente assistindo, eu particularmente não assisto não, viu? Vai ter muita gente assistindo ali e está mostrando o produto para que esse produto possa ser consumido. Pessoal, qualquer dúvida pode me chamar ali, tá? No WhatsApp, até no nosso horário de aula, estou à disposição, certo? Não vamos esquecer nas próximas aulas sempre estar acessando aqui pelo plural. Se quiser colocar a tela grandona, tá?
Tem aluno que estava reclamando, repito, consegue aumentar a tela. Eu vou ver se eu consigo mexer no plural, eu consigo modificar isso. Pelo menos entra no plural, para me ver que você acessou, para me te dar a presença. Depois você copia o link, joga lá no YouTube e assiste pelo nosso canal, tá bom? Fechou? Até a próxima.